como obter excelência em gestão industrial com metodologia TPM. Para discorrer sobre os passos importantes e fundamentais para atingir e manter os níveis de excelência na indústria de bebidas, convidamos um especialista com muita experiência em metodologia TPM. Gileno Correia é o diretor industrial do Grupo Solar Coca-Cola, mestre cervejeiro pela Damens Academia, na Alemanha, e instrutor internacional de TPM Green Belts. E tem 26 anos de atuação na indústria de bebidas, bastante experiência também. Gileno, bem-vindo. Eu tenho 26 anos, né, de experiência na indústria de bebidas. Comecei como trainee lá da cervejaria Brahma, trabalhei 13 anos na Ambev, depois 10 anos na Esquincariol Brasil Quirim, estou há 3 anos no sistema Coca-Cola. Hoje, como diretor industrial da Solar, nós temos 9 fábricas em toda a região Nordeste e Centro-Oeste, né? Em Mato Grosso temos uma fábrica lá também, temos 2.000 funcionários, e usamos a metodologia TPM como o nosso sistema de gestão. Faz 5 anos que estamos trabalhando com o TPM, mas a minha experiência na vivência da metodologia, ela vem de 13 anos, já são 13 anos trabalhando com o TPM, começando na Esquincariol, lá com o saudoso professor Imai, da IMC, né? E lá conseguimos 2 prêmios de excelência e de consistência pelo governo japonês, pela JPM. Então, aqui, falando um pouquinho da minha vivência, eu queria começar esse bate-papo saudando os meus mestres na metodologia. Eu tive uma felicidade, até uma sorte de conviver com pessoas que me ensinaram muito, né? Então, começando com o professor Suzuki. Professor Suzuki, ele faleceu há 2 anos atrás, mas é uma das grandes referências mundiais no TPM e conviveu com a gente, vindo aqui para o Brasil constantemente para estar acompanhando os trabalhos do TPM na época da Brasil Quirim, né? Também não poderia deixar de falar do professor Imai. O professor Imai foi quem trouxe a metodologia TPM para o Brasil, né? É o dono da consultoria chamada IMC, né? Hoje temos a Factory, que são o Silvio e o Canário, né, que são discípulos do professor Imai. Também o professor Saito, que hoje é uma das maiores referências vivas do TPM, né? O japonês. Enfim, bebi de uma fonte muito rica, né? E queria cumprimentar, através do meu amigo Rafael, todos os meus colegas que trabalhei diretamente com a metodologia. São muita gente, com certeza eu iria cometer alguma gafe, iria esquecer algum nome, mas queria reconhecer e agradecer por esse ensinamento de 13 anos nessa metodologia tão fantástica, que mudou não só a minha visão de ver o mundo industrial, como também a minha própria vida pessoal. Bom, falando um pouquinho de TPM, né? Se por acaso alguém não teve um contato mais direto com a metodologia, a definição do TPM hoje de Total Performance Management, de um sistema de gestão de performance total, mas ela começou lá atrás como Total Productive Management, ou seja, uma manutenção produtiva muito focada no equipamento. Com o passar do tempo, ela foi evoluindo e hoje ela é um modelo de gestão de performance total que atende toda a necessidade nossa quando falamos de gestão industrial. Então, ela busca a eliminação de todas as perdas, assim também como maximizar o ciclo de vida útil dos equipamentos, com um envolvimento e uma abrangência geral de todos os níveis hierárquicos e de todos os funcionários. Falando um pouquinho da história do TPM, né? Essa história começa entre a década de 50 e 70, né? Quando os japoneses começaram a observar
as teorias de administração, melhorias e de qualidade dos americanos, né? Alguns japoneses foram para os Estados Unidos no pós-guerra para estudar e desenvolver metodologias para impulsionar a economia, né? E um desses japoneses, o Nakajima, né, desenvolveu uma metodologia muito particular, muito voltada para o operador de fábrica, para o Gemba Genbuchi, para o chão de fábrica, né? E essa metodologia ganhou o nome de TPM. Eu tive o prazer, em 2013, 2012, de conhecer o Nakajima no Japão. Já estava com a idade muito avançada, já andava de cadeira de rodas. O professor Suzuki me apresentou o professor Nakajima, e é uma sumidade, é uma referência no Japão, né, muito referenciado lá. Então, digamos que o pai do TPM é o Nakajima, junto com o professor Suzuki, que são as duas maiores referências mundiais, e que, afortunadamente, eu tive o prazer de conhecer com o professor Suzuki, de trabalhar mais perto, né? E aí, como eu falei, com o passar do tempo, né, essa metodologia ganhou uma abrangência total e hoje ela é, ao meu ver, bastante completa na área de gestão da indústria. A título de informação, a primeira empresa que começou a trabalhar com o TPM foi a Nippon Denso, uma empresa no mercado automobilístico. Aqui a gente fala dos níveis de atuação do TPM. Esses níveis de atuação, eu estou falando especificamente do modelo da JPM, Japan Institute Plant Maintenance. É um órgão ligado ao Ministério da Indústria do governo japonês, em que a JPM é responsável por difundir a metodologia TPM no mundo, né? E aí, quando você vai fazer, como você quer conquistar prêmio de auditoria, de reconhecimento do TPM, você precisa ser auditado pela JPM. E ela classifica o desenvolvimento da metodologia em 4 níveis. O nível de excelência, que é o nível mais voltado para a área de produção, assim como de consistência também, né? O nome já diz, é o amadurecimento do nível de excelência. Depois o nível especial e, por fim, o nível World Class, que pega desde o fornecedor da matéria-prima e embalagem até os clientes e consumidores finais. Então, no nível de excelência, nós buscamos aprender a utilizar as ferramentas e a tratar todas as perdas no ambiente fabril. Depois, no consistência, de novo, como o nome já diz, né, expandir a utilização da metodologia, né, e buscar mais aderência. No nível especial, busca uma consolidação do ambiente de melhoria contínua e da cultura de melhoria contínua numa indústria, numa organização. E, por fim, o World Class, uma metodologia que ela é aplicada a toda a cadeia, de novo, de supply, desde da entrada da matéria-prima até o consumidor final. Se você for praticar o TPM by the book, como recomendação do governo japonês, da JPM, você, para chegar no nível de classe mundial, demora em torno de 12 anos. Uns 2 a 3 anos no nível de excelência. Cada nível desse, você deve demorar aí de 2 a 3 anos. Mas não necessariamente você pode trabalhar o TPM com esse modelo, com o modelo by the book, com o modelo dos 8 pilares, enfim. O TPM, ele permite uma adaptação para cada empresa, para cada momento, para cada cultura, e isso torna ele muito rico. Eu digo que ele é um remédio que pode ser usado de várias formas, né? Então, aqui, eu estou falando dos níveis do TPM, digamos, do TPM formal, do modelo japonês, né? Aqui, para ilustrar um pouco esses níveis e essas evoluções,
Essa tabela é uma tabela que eu usei, é uma tabela de números reais de uma das cervejarias que eu cuidei. E aí, só para vocês terem ideia, eu falando aqui, por exemplo, do indicador DOE, que é um indicador bem popular, que todo mundo conhece e usa, né? No nível de excelência, onde você começou a trabalhar o TPM, muito voltado ali na parte de produção, envasamento, etc., se espera um nível de DOE de 65% a 70%, né? Que a gente sabe que já é um número bom, né? É um número que permite qualquer modelo de indústria já começar a atender bem o mercado. Então, isso é o que a gente chama de excelência. No de consistência, esse número vai para 70% a 75% de OE, né? No especial, de 75% a 80%, que já é um número muito alto, e no World Class se espera mais de 80% de OE. Como eu falei, após 12 anos, 13 anos, por aí, usando a metodologia, quem está nesse nível se espera ter um OE acima de 80%. Claro que isso não é uma regra geral, claro que tem que ser avaliado cada situação, cada modelo, cada processo industrial, mas como uma referência eu acho que ele é bem válido, né? Então, temos também na parte de atendimento, de atendimento ao consumidor, enfim, isso, de novo, foi uma tabela que era da minha realidade. Por exemplo, a minha indústria, a indústria de açúcar, perda de açúcar é um indicador bastante relevante, né? Se espera, no nível de excelência, uma perda de açúcar máxima de 1,5 ponto, no nível de consistência 1, no nível especial 0,5 e no nível de World Class 0,3. Claro que tem fábricas que no nível de excelência já pode conquistar um número de 0,3, 0,4, 0,5. De novo, não existe uma regra tão fechada para isso, mas dá para a gente ter uma ideia. O importante, quando você for começar a trabalhar com TPM, quando for desenvolver os teus master plans, entender bem, desde o início, aonde você quer chegar, independente de trabalhar com o modelo completo, com o modelo adaptado. Eu acho que esse é o mais importante, você, no teu planejamento estratégico, dizer, olha, ali eu quero chegar, e através de indicadores, eu acho que é um bom balizamento para você formar teu caminho, né? Bom, então, o TPM ele é feito de 8 pilares, né? 8 pilares que dá toda a base de gestão da indústria. No modelo japonês também, ele pode ser separado pela categoria A ou B, né? Sendo a categoria A aquela empresa que trabalha com os 8 pilares, e a categoria B, empresas que preferem trabalhar somente com os 4 principais pilares, que é o MA, o MP, o ME e o ET, né? E existem empresas que preferem não ir para prêmio, não usar o modelo completo, mas trabalham com pilar MA e MP, por exemplo, MA, MP e ME, enfim, né? Isso dá para você buscar dessa fonte a água que você quer beber, dependendo da tua sede, né? Isso é que faz a metodologia ser tão rica. E eu digo que eu sou privilegiado porque eu trabalhei em empresas em que eu usei TPM by the book, desde a declaração oficial, passando pelo kickoff, até os rollouts, chegando até em 7ª etapa de MA, e isso se foi anos, né? Até também empresas em que a gente usou o pilar MA e MP, basicamente, né? E outras empresas que usam o MA, o MP e o ME, né? O que eu digo é que todas as minhas experiências nesses 13 anos foram experiências muito exitosas. Eu sou uma pessoa que, por característica pessoal, não vanglorio a metodologia pela metodologia, né? Eu brinco com o meu pessoal, que eu digo, se der certo, a gente trazia aí
um pai de santo, ou um padre, ou alguém que tivesse uma reza forte e resolvia todos os nossos problemas. Como a gente sabe que isso não vai resolver, a gente vai precisar usar modelos de gestão, e eu trabalhei com o Lean também, mas o TPM me completa. As experiências que eu tive usando a metodologia foram muito satisfatórias em termos de resultado, que para mim é o que vale, né? Eu acho que, no final das contas, a gente tem que sempre olhar o resultado que a gente está buscando, né? Eu estava conversando com um dos nossos consultores semana passada, e ele estava me dizendo: poxa, Guilherme, que legal, né? A gente está fazendo um trabalho de Greenbelt. Poxa, é legal o trabalho, como a metodologia está consistente, está bem empregada, e etc. Eu não estou satisfeito. Dos 3 trabalhos, a gente só atingiu a meta de um deles. Os 2 ainda estamos em desenvolvimento. Quando tiver o resultado satisfatório, a meta batida dos 3, aí eu vou estar feliz, né? Eu não fico feliz pela metodologia e a metodologia em si, né? Mas em si sempre pelo resultado que ela dá. E aí o meu depoimento aqui é que acreditem que o TPM ele dá excelentes resultados, né? Vivi, como falei, várias experiências, várias situações, e estou muito satisfeito. E aqui na Solar também estamos usando a metodologia há 5 anos e estamos muito satisfeitos também. Aqui falando um pouco mais dos pilares, né? O pilar de ME, de melhoria específica, é aquele pilar que busca a eficiência através de melhorias, né? Eu brinco que é o pilar que paga a conta, né? É o pilar que traz o dinheiro para dentro de casa. O pilar MA é o pilar, se não for o mais importante, é o pilar principal do TPM, né? Onde ele traz o conceito de manutenção autônoma muito forte, né? Aquela coisa logo no início, que o operador aprende que da minha máquina cuido eu, né? Aproxima o operador da máquina com senso de dono, de propriedade. O pilar MP, que é o pilar da manutenção, onde busca a quebra zero dos equipamentos, né? Aí, obviamente, com toda a parte de planos de manutenção preventivos, corretivos, manutenção preventiva, preditiva, enfim, os indicadores de manutenção, os famosos IDMs. O pilar de educação e treinamento, né? O TPM visa muito a parte de formação das pessoas. Eu vi muita gente, através da metodologia, crescer, muita gente. Eu vi muito operador virar coordenador, supervisor, gerente, enfim, muita gente crescendo, não só, de novo, profissionalmente, como pessoalmente, como ser humano. Então, é uma metodologia que, de fato, traz um poder de capacitação e de desenvolvimento muito forte para as pessoas, né? O MQ, a parte de qualidade, meu amigo Álvaro falou um pouquinho aí de qualidade, já nos deu uma grande aula aí na parte de qualidade. O TPM traz, um dos pilares, também a preocupação com a busca do zero defeito, né, na parte de qualidade. O pilar de CI, que é um pilar da área de projetos, né? Então, ele visa, por exemplo, quando você for começar um projeto de uma linha nova, de uma instalação nova, você já partir através das InfoMPs com soluções de melhoria, para que você já traga todo o aprendizado do passado para dentro dos projetos. O pilar DM, que aí o pessoal da logística usa muito esse pilar, né? Ele busca eficiência nos trabalhos administrativos, e aqui também a parte de 5S também termina ficando muito voltada para esse pilar, apesar do 5S ser a base de todo o sistema de gestão do TPM, né? E, finalmente, a parte não menos importante de SSMA, a parte do XI, né? Que é a parte de segurança, saúde e meio ambiente, na busca do zero acidente. E aí, falando um pouco
sobre cada pilar propriamente dito, para quem ainda não teve um conhecimento, não usou a metodologia diretamente, né? O pilar de manutenção autônoma, né, é aquele pilar que busca evoluir o operador para o grau de autonomia, né? E ele é composto por 7 etapas. Então, na primeira etapa, quando você vai começar a fazer o rollout do pilar, ou quando você vai começar a executar o teu master plan, né, que é o teu planejamento de ações, você começa com a limpeza inicial, e obviamente com a base do 5S, em que você começa a passar o conceito para o operador de que limpeza é relacionada à inspeção. Então, limpando, você começa a inspecionar o equipamento, a entender a linguagem e a fala dos equipamentos, então o operador já começa a ter essa sensibilidade. Depois, na segunda etapa, ele começa a eliminar as fontes de sujeira, não adianta só limpar, se tem alguma coisa que está sujando, eu começo a pensar na eliminação dessas fontes, na matriz MCR, enfim, como eu elimino, como eu contenho, e também locais de difícil acesso, né? O operador começa nessa etapa a dizer, mas espera aí, para eu lubrificar esse ponto, para eu ter acesso a esse ponto, é um ponto de difícil acesso, eu preciso me locomover mais facilmente, eu preciso ter acesso a esses equipamentos de forma mais simples e mais fácil, então você começa a mapear e a tratar os locais de difícil acesso de um equipamento, de uma linha, de um componente, seja o que for. Depois, na terceira etapa, você começa a desenvolver os padrões provisórios de limpeza, inspeção e lubrificação, e aqui é uma fase muito importante do pilar, que você começa a passar para o operador a responsabilidade da lubrificação. Então, ele começa a se capacitar, a ter ferramentas e a usar, a cuidar da lubrificação do seu equipamento. Isso começa a deixar de ser responsabilidade do pessoal de manutenção e passa a ser responsabilidade do pessoal de automação, de operação. Aqui também você começa a trabalhar a parte de gestão à vista, e aí você começa a ter uma profundidade maior na resolução das etiquetas, né? A gente aprende desde a primeira etapa a relatar anomalias através de etiquetas. As etiquetas vermelhas é aquela que o operador relata e ele não tem condição de resolver naquele momento, por falta de conhecimento, ou de peça, ou de ferramenta. E etiquetas azuis é aquela que ele relata e diz, olha, esse problema eu cuido, esse problema eu já sei resolver, eu não preciso de ninguém de fora para resolver aqui. Então, na terceira etapa, essa gestão de etiqueta se espera estar muito madura, e a gente espera que no início do programa a gente comece a ter um nível alto de etiquetas vermelhas e um nível menor de azul, e quando a gente vai desenvolvendo no pilar, o nível de etiqueta vermelha começa a cair, o nível de etiqueta azul começa a subir. Depois, na quarta etapa, você tem a etapa da inspeção geral do equipamento, que é a etapa que é quando a gente chama que tem as oficinas escolas, e aqui é onde o operador começa, de fato, a virar autônomo. Você tem os treinamentos dos módulos hidráulicos, de lubrificação, eletrônico, enfim, e o operador começa a dizer para a manutenção, não, pode deixar que agora você vai cuidar, você vai ter uma visão mais estratégica da coisa, tal, mas do dia a dia aqui, do meu equipamento, eu cuido. Né? E aí, na quinta etapa, o operador começa a ter uma visão maior de processo, de entender não só o que o equipamento dele faz, nem a linha dele faz, mas qual o impacto disso em todo o processo. Aí, finalmente, a parte de padronização e de autogestão. Né? Essas são as etapas tradicionais do pilar MA. Sandra, eu não sei como é que está meu horário, quanto tempo mais eu tenho, terminou que eu não marquei. Deixa eu verificar quanto tempo temos. Eu acho que tenho mais... Acho que 5 minutos. 5 minutos. Então, eu vou dar uma corrida aqui para a gente não passar do tempo. Tá, okay, TPM é disciplina, não pode passar do tempo. Então, isso é importante. Bom,
O Pilar MP, como eu falei, ele busca quebra zero. O Pilar MP, basicamente, tal e qual toda gestão de manutenção, independente de quem tem TPM ou quem não tem, ela se conversa muito e se assemelha muito. A parte de melhoria específica é a parte do dinheiro, né, onde você usa uma série de ferramentas, como, por exemplo, o PDCA, ou o Capidu, ou um DMAIC, ou um SMED, ou registro de melhorias, ou uma LPP de registro de melhorias, em que você busca a situação atual para a condição ideal. Esse gap é o que a gente chama de perda, e busca a redução dessas perdas, né? Tem aqui uma ferramenta muito importante chamada árvore de perda, em que ela mapeia todas as oportunidades de perda de um site industrial e aí dá uma visão de como você vai atacar e com que ferramentas você vai atacar. Esse pilar é um dos que eu mais sou apaixonado. Educação e treinamento, onde você trabalha muito a parte de habilidade dos operadores, né, e a parte de desenvolvimento, a parte de projetos, né, através dos designs, reviews. De novo, aqui a ideia é você, quando vai começar alguma coisa nova, já começar com a visão voltada para o TPM. Se eu vou começar um projeto novo, eu já elimino fonte de sujeira, já elimino local de difícil acesso desde aqui. A parte de qualidade, o sistema de gestão de qualidade, obviamente, tem algumas particularidades mediante a necessidade de cada empresa. Aqui o que eu chamo a atenção é dessa ferramenta Loop Infinito, é uma ferramenta do TPM, né, em que ela trabalha com manter e melhorar, através desde o levantamento da situação até as melhorias das condições. Também é uma ferramenta que eu usei muito quando trabalhava em cervejaria, também em refrigerante. A parte do TPM administrativo, como eu falei, muito voltado para a parte de 5S. E a parte de, finalmente, muito importante, a parte de saúde, segurança e meio ambiente. O TPM busca o zero acidente, se preocupa muito com a investigação de causas de acidente, de poluição, eliminação das inconveniências, a parte de conscientização em busca do zero acidente. Então, o resumo do que eu posso dizer é que o que o TPM busca chama a trinca de As do TPM. É a busca da falha zero, a busca do defeito zero e a busca do acidente zero, né? E a gente diz também que os 3 tesouros do TPM são o quadro de atividade, né, a reunião autônoma, onde dá voz à operação, onde ela se conecta com o sistema de gestão da fábrica e diz, olha, está me apertando aqui, está doendo aqui, me ajuda. E ela começa a participar dos problemas, e a LPP, lição ponto a ponto, onde você passa conhecimento. Aqui eu mostro num ciclo de gestão de uma empresa como o TPM é capaz de suportar todo o modelo estratégico de gestão, né? Esse é um exemplo também que eu vivi. De fato, você, através do mapa estratégico, das diretrizes estratégicas, dos objetivos gerenciais, no seu ciclo, você, através dos 8 pilares, ou dos 4, ou dos 3, ou, enfim, como você está usando o TPM, você consegue ter uma base de sustentação, né, através da tua governança, do teu gerenciamento da rotina, né? Aí você chega nos teus resultados. Obviamente, é importante você sempre trabalhar o reconhecimento. O TPM trabalha muito o reconhecimento das pessoas, muito. Isso é um ponto importante na metodologia. E, por fim, tudo isso alinhado aos teus valores. E aí você volta para o mapa e vai fazendo o que a gente chama de ciclo de gestão. Então, a ideia, a mensagem desse slide é: o TPM ele tem ferramentas e poder para suportar todo e qualquer modelo de gestão. Aqui algumas ferramentas, né, as balas que a gente usa no TPM. Então, a gente tem Estical, AFEMEA, 5W1H, matriz de QA, LPP, Loop Infinito, LCC, enfim. A ideia aqui não é entrar e falar especificamente de cada ferramenta dessa, mas é dizer que o TPM ele tem uma série de ferramentas para muitas situações que você precise atacar.
E aqui eu trago alguns exemplos práticos das fábricas que eu trabalhei, cuidei, né? Aqui a gente vê o 5S, é impressionante, é impossível você pensar no TPM sem mudar o mindset, sem pensar em organização, limpeza, enfim, no 5S, impossível, né? No senso de utilização e etc. Então, ele é o começo de tudo. Aqui a gente vê quadro de atividade. Se lembra que eu falei que o quadro de atividade é um dos tesouros do MA e do TPM, né? Através do quadro de atividade, o operador ele conta a história da sua linha, do seu equipamento, enfim, da sua rotina, da sua vida. Ele fala com todo mundo através do quadro de atividade. O LPP, outro tesouro do TPM, é uma ferramenta importantíssima para um operador, uma pessoa passar para outra conhecimento de condição básica, conhecimento de resolução de problema ou conhecimento de solução de melhoria. Então, também uma ferramenta poderosíssima, muito usada, né? A parte de gestão de etiqueta, como eu falei, olha, as etiquetas vermelhas e azuis, então, o operador relatando a anomalia e participando da solução dos problemas do mesmo, né? Um quadro de reunião de troca de turno também é importante. Quando o operador troca o turno, está sempre mostrando para o outro a situação que está a sua linha, o seu equipamento, enfim. Reuniões autônomas, reunião autônoma, isso é uma reunião, não é simulação, não é teatro, isso eu tirei uma foto de uma reunião de verdade, numa das fábricas que eu trabalhei. Você vê o operador, os operadores falando, junto aí tem um padrinho de manutenção, tem toda a estrutura, em que ele está discutindo a vida dele, ele está dizendo, olha, essa etiqueta vermelha está vencida, isso está me impactando o meu indicador de custo, olha, no meu PQSD-CME, que são os indicadores, a parte de qualidade, a gente não está batendo a meta, a parte de custo está legal, enfim, ele vai conduzindo a vida dele e tendo voz, né? A parte, quando eu falei na terceira etapa do MA, da parte visual, muito importante também, né, a sinalização visual. A parte aqui, um pouquinho falando aqui, esse foi aqui que a gente acabou de fazer na Coca-Cola, fizemos com o pessoal da Factory, uma capacitação de facilitadores, fizemos 36 certificação de facilitadores de TPM de forma virtual, mas foi muito legal, foi muito bem sucedido. Essa foto aqui é de um encontro, mas o treinamento foi virtual. Aqui a parte, olha, um carrinho de lubrificação, de ferramenta, né? Se lembra da quarta etapa, o operador começa a se capacitar mais, a virar autônomo, né? Então ele precisa ter ferramentas para isso, gestão à vista, um pouquinho de Kanban, né? O pilar de melhoria específico, olha, como eu falei da árvore de perda, olha que legal, você tem todo o mapeamento de todas as perdas e as ferramentas e como você vai atacar essas perdas e relaciona esse trabalho a uma matriz de custo, né? Aqui embaixo uma matriz de habilidades, da parte de capacitação dos operadores, né, das instruções de trabalho. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu dei meu tempo agora, mas o recado aqui que eu deixo é que, assim, é uma ferramenta poderosíssima e pode ser usado de várias formas. Muito bom, Gileno, parabéns. Muito rico esse seu conhecimento de todas as etapas, né, do TPM, da metodologia. Muito interessante. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Sandra. Você falou que do tempo que o TPM demora, né, para ser implantado, até 12 anos, acho que foi isso, né, que você comentou. Na sua opinião, vale a pena um investimento nesse processo todo? É uma excelente pergunta, e uma pergunta que precisa ser entendida dentro de um contexto de que a empresa se encontra. Sim, eu já vi empresas trabalhando com TPM de 15, 20 anos e terem muito sucesso, e outras nem tanto. Já vi casos de empresas
tentar esse modelo e por uma venda, por uma mudança de direção, terminar se perdendo. O que eu acho é que hoje, por exemplo, na Coca-Cola, na Solar, nós não usamos esse modelo de 12 anos, nem esse modelo, porque esse modelo de 12 anos é o modelo do TPM, da JPM, do By the Book, do modelo japonês. Tá? Mas isso não necessariamente precisa ser usado ou atende a todas as necessidades. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando muito no MA, no MP, no ME, aqui na Solar, e não necessariamente eu precise ir até a 7ª etapa do MA. Né? Então, de novo, vai depender muito da situação de cada empresa. Então, não existe uma resposta pronta. Pode funcionar ou não. Vai depender. Sabe, vai funcionar em 12 anos? Eu estou trabalhando 5 anos, aí a empresa é vendida, ou a empresa vê um novo presidente, vem e acaba tudo e muda tudo. Não valeu a pena. Quer dizer, depende muito, né, de cada depende muito essa situação. O que eu sei é que, de uma forma ou de outra, ela traz resultado, pode trazer resultado. Perfeito, Gileno, muito obrigada. Acho que nós temos mais uma pergunta aqui. Oi, Gileno. Deixa eu ver aqui, ó. Vou só... Várias pessoas aqui... Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Tá, várias pessoas aqui falando muito bem da apresentação. O Paulo Trindade, o William Santana Vilela, parabéns pelo profissionalismo e excelência, TPM no dia a dia. Wilson Pazotto, Rafael do Nascimento, André Marques, quem mais aqui? Tem Suzana, Ademir Guerreta, Elvira, todo mundo aí muito interessado e dizendo que a palestra foi excelente e que tem muito ainda para discorrer, que dá para ficar a tarde toda aí com você falando, Gileno. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Aqui tem uma pergunta aqui, ó, só para você responder bem rapidinho. É o seguinte, o Paulo Ferreira da Rexnord, ele pergunta, Gileno, observa e pensa nas questões de perda de eficiência nos balanceamentos de linha e manutenção no transporte de embalagens. Ponto, o Paulo, né? Paulo Ferreira, isso mesmo. Ponto importantíssimo, Paulo, você tem razão, é um ponto que merece muita atenção e existe sim uma perda, e como eu te falei, lá da árvore de perda, é uma ferramenta que ela deve, quando bem usada, ela deve aparecer lá na árvore de perda, e aí dependendo do processo, da empresa, da estrutura, ela pode ser bastante significativa mesmo e ter uma relação muito direta, no final de contas, com a tua matriz de custo e com o teu custo final. Você colocou bem. Concordo com você. Que bom, Gileno. Nossa, quantos elogios. Parabéns, Gileno. Obrigado. Muito, muito bom. Isso é sempre muito bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado para vocês. Muito obrigada, Gileno, pelo seu conhecimento, pela sua apresentação. Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.